Boa noite, graça e paz. Eu sei que você tem motivo para glorificar o Senhor nessa noite, amém? É verdade? Glória a Deus. Estamos felizes porque temos a oportunidade de juntos adorarmos o nome do nosso Senhor, aquele que é o dono da nossa vida e o motivo de nós estarmos aqui, única e exclusivamente para entregar o nosso culto ao Senhor, a nossa adoração a Deus. E quando nós temos essa oportunidade, a gente costuma dizer que é um privilégio para nós. Muitas pessoas queriam estar sentado aí onde você está, aonde nós estamos hoje, e por algum motivo foram impossibilitadas de estarem aqui. No nosso Brasil, graças a Deus, nós temos liberdade, para adorar a Deus em qualquer hora do dia, da noite, em qualquer lugar. Você pode andar livremente com uma Bíblia na sua mão. Existem países onde a igreja de Jesus ela é perseguida, não há essa liberdade. Louvamos a Deus porque no Brasil nós temos essa liberdade, e eu creio que nós precisamos continuar em orações para que essa liberdade de adorar a Deus, ela continue e a gente possa ganhar pessoas para o Senhor e dizer também, juntos, que Rio das Ostras pertence ao Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Eu gostaria de trazer uma palavra para os nossos corações com esse tema família, esse é o mês da família. Então nós vamos trazer uma palavra ao coração dos irmãos. Deus já havia ministrado no meu coração, eu tive a oportunidade de ministrar essa palavra lá na sede, e é uma palavra que não tem nada novo, mas que precisa ser relembrado para nós todos os dias, sobre a importância da nossa família. E nós estamos usando o tema de família influenciando gerações, e nós precisamos entender o propósito da família à luz da Bíblia, não apenas para aquilo que o pai e a mãe, o marido e a esposa, eles estão vivendo na sua vida como família e os seus filhos, mas a preocupação de poder levar para os seus filhos esse legado daqueles que servem a Deus, independente de situação ou circunstâncias, e que não vão negociar nunca os princípios e os valores de Deus estabelecidos pela sua palavra. Nós, se a igreja, enquanto não for arrebatada, o curso natural é que os filhos venham a sepultar os pais, mas depois que nós não estivermos aqui, o que nós deixamos como um legado de família para os nossos filhos? Que tipo de família nós estamos deixando na memória dos nossos filhos, que eles vão carregar isso para a vida deles e vão constituir família? Então é uma preocupação que nós precisamos ter. Nós que já somos crescidinhos, que já somos adultos, nós precisamos, à luz da Bíblia, compreender a direção de Deus sobre família, e aí então nós entendermos quais são os nossos papéis, a nossa função na família. O marido tem a sua função na família, a esposa tem a sua função na família, e os filhos também a sua função na família. E é claro, óbvio que os pais vão ser sempre, grava isso, os pais vão ser sempre espelho para os filhos, de forma que os filhos vão olhar para os pais e vão refletir nas suas vidas aquilo que eles estão vendo nos seus pais. Graças a Deus nós temos a oportunidade, nos nossos juízos perfeitos, de também aprender com os nossos pais quando eles erram. E aí os filhos vão olhar para o erro dos pais e vão dizer assim: eu também aprendi como não se deve fazer. Então, nós precisamos compreender isso à luz da Bíblia. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo, ou acompanhasse lá no Data Show, que deve colocar ali,
Gênesis capítulo 1, a partir do verso 26 até o verso 28. Gênesis capítulo 1, do 26 ao 28. Ali está na NVI, eu vou ler aqui na minha versão, que está na Almeida, revista e atualizada. O texto diz assim: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a e dominai sobre todos os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que se move sobre a terra. Gênesis capítulo 2, verso 15, o texto diz: E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para o lavrar e o guardar. Amém? Esse é o texto base para a gente construir essa palavra em nossos corações. Mas eu gostaria de destacar aqui 3 verbos nesse contexto, que a gente pode colocar um sinônimo nele, para a gente entender um propósito de Deus na vida do homem. Por exemplo, o primeiro versículo fala sobre o homem ser criado à imagem e semelhança de Deus, e Deus disse: e domine sobre os peixes do mar. Então, eu quero entender que Deus, Ele trouxe o homem para que o homem, a função do homem fosse governar, dominar, que ele pudesse governar ali o jardim do Éden. Também ele tem a oportunidade de lavrar, cultivar no jardim do Éden. Ele vai cuidar do jardim para que ele possa lavrar, cultivar e também guardar o jardim, ou seja, proteger. Então, com base nisso, a gente já começa a compreender que a função do homem está em governar, cultivar e guardar. Tem homem aqui nessa noite? Oh, glória! Então, está sobre a nossa responsabilidade governar, cultivar e guardar. Você pode dizer comigo? Governar, cultivar e guardar. Mais uma vez? Irmãos, quando Deus pensou, quando Deus idealizou a família, a primeira coisa que Deus criou, quando Ele idealizou a família, foi o homem. Isso não faz do homem melhor do que a mulher. Isso faz do homem uma responsabilidade muito maior, porque o homem tem a responsabilidade de governar, o homem tem a responsabilidade de cultivar e o homem tem a responsabilidade de proteger. Então, quando Deus idealizou e pensou sobre família, Deus criou primeiro a base. Nós não precisamos ser engenheiro civil, nós não precisamos ser mestre de obras, não precisamos ser pedreiros, ajudante de pedreiros, para saber que uma construção, para que ela possa estar muito bem sustentada, quando ela estiver toda edificada, a sua base, os seus alicerces precisam ser alicerces muito firmes. Porque se esse prédio, se esse santuário aqui, ele está de pé, é porque existem fundações, existem bases aqui que está sustentando tudo isso. Quando Deus idealizou a família, Deus criou a base de sustentação dessa família, no sentido papel do homem. Então Ele criou o homem à sua imagem de Deus, a semelhança de Deus. A
Palavras do próprio Deus quando formou, quando criou o homem. Então colocou o homem no jardim do Éden e disse para o homem: você precisa dominar, você precisa cultivar e você precisa proteger. Então, está sobre os ombros dos homens a responsabilidade que Deus deu para cada um de nós, homens, a responsabilidade de dominar, de cultivar e de proteger, de guardar. Quando nós olhamos para a nossa família, porque Deus colocou o homem ali para que ele pudesse cuidar do jardim e da sua esposa. Hoje nós não temos um jardim, a não ser o nosso particular, da nossa casa, os que não moram em apartamento. Então nós podemos fazer uma aplicação de que nós, os homens, temos a responsabilidade de governar a nossa família. Nós temos a oportunidade e a responsabilidade de fazer com que a nossa família ela possa florescer. Nós vamos cultivar isso na nossa família, esse crescimento, o frutificar da nossa família. E nós precisamos guardar, proteger a nossa família. Uau! Então, qual é a função da mulher nessa história toda? Se essa é a responsabilidade do homem, qual a função da mulher, então, nesse contexto familiar? A mulher, ela vai auxiliar o seu marido a governar. A esposa, ela vai auxiliar o seu marido a cultivar a família. E a esposa vai auxiliar o seu marido a proteger a família. Não existe, pelo menos na questão bíblica, alguém que possa ser maior ou menor do que o outro. Na ótica de Deus, ninguém é maior do que o outro. Essa é uma ótica humana. Muitas vezes nós nos colocamos melhores do que alguém. Muitas vezes nós nos colocamos acima de alguém. Mas essa não é a visão de Deus. A visão de Deus é que nós somos todos iguais. Nós temos funções diferenciadas. Então, se o homem foi chamado para dominar, para governar, a esposa foi chamada no seio familiar para auxiliar o seu marido. Não é aquele que diz: eu que mando, eu que faço, eu que digo, e você só tem que obedecer, ficar sujeito a mim e pronto. Irmãos, eu não sei se essa é uma percepção só minha, mas numa casa onde existe isso, pode parecer que tenha alguma ordem, mas não existe amor. Porque fazer as coisas debaixo de um jugo, fazer as coisas debaixo de uma pressão, não se faz isso voluntariamente, com o coração proposto para tal. Vamos fazer alguma coisa debaixo de uma palavra de ordem. E no contexto familiar, não pode existir uma palavra de eu é que mando. Num contexto familiar, precisa ter o vamos conversar sobre e vamos chegar a um denominador comum a partir daquilo que nós, juntos, resolvemos. Quantos querem o sucesso na sua família? Levanta a mão. Viu todo mundo? Se todos nós queremos, nós precisamos olhar a família com a ótica de Deus. E a ótica de Deus é essa: o homem tem a responsabilidade de dominar, e a esposa a responsabilidade de auxiliar o seu marido a governar e as outras coisas que nós já sabemos. Não existe a submissão de alguém que está abaixo de mim e eu sou maior. Existe todos estarem na mesma missão para que o sucesso daquilo na qual a missão foi dada possa chegar no objetivo final. Então, se eu levantei a minha mão dizendo que eu quero o sucesso da minha família, então eu preciso colocar os padrões bíblicos na minha família para que haja sucesso. Nós podemos, irmãos, maquiar para qualquer pessoa. Nós podemos chegar na igreja, de mãozinha dada. Podemos chegar com um sorriso no rosto. Podemos fazer até troca de olhares.
Nós podemos tentar maquiar uma situação para qualquer pessoa, e dependendo da situação, conforme nós formos muito artista nessa situação, desculpa o termo, a gente passa batido. Qualquer pessoa vai olhar, olha que beleza, que legal, nossa, como eles vivem tão bem, eu queria isso para a minha vida. Mas a hora que a gente fecha a porta, que os olhos humanos não estão vendo, irmãos, sabe Deus o que está acontecendo ali dentro. Porém, os olhos de Deus vai sempre enxergar aonde o homem não vê. Aqui é que está a chave. Crente gosta de chave, né? Aqui é que está a chave. O sucesso familiar não está a partir dos olhos dos homens. O sucesso familiar está a partir do que Deus está vendo na nossa casa todos os dias. Porque muitas pessoas se enganam de achar que Deus, quando escolhe alguém para o ministério, para o serviço ministerial, na casa de Deus, a nossa performance aqui, o que nós fazemos aqui, muitas pessoas acham que Deus escolhe as pessoas a partir da quantidade de vezes que ele vem ao culto, a quantidade de dedicação que ele tem na obra aqui, no serviço do templo, do reino. É um engano. Você sabe aonde Deus aprova ou reprova a gente? Dentro da nossa casa. E a aprovação de Deus não quer dizer que muitas vezes a pessoa ela está em evidência, está tendo visibilidade e aquela coisa toda, porque nós podemos ser aplaudidos pelos homens, mas Deus pode estar vaiando a gente. Também tem ao contrário, nós podemos ser vaiados pelos homens, mas Deus está nos aplaudindo de pé. Então, nós precisamos ter essa preocupação de quando nós aplicarmos os princípios estabelecidos pela palavra de Deus, praticar aquilo que Deus tem determinado para nós. Porque muitos homens, quando foi pensado em Deus, a idealização da família, e quando coloca aqui que o homem, ele tem que dominar, ele tem que cultivar, ele tem que governar, parece que a gente é que manda no negócio. A esposa, irmãos, se ela não fizer parte da sua vida e das decisões da sua casa, por experiência própria, não vai dar certo. Vão ter momentos em que nós, os homens, nós vamos bater com a cabeça na parede, e a coisa vai ficar ruim. Eu lembro uma vez de que 18 de setembro, aniversário de casamento, dia 19 de setembro, 18 de setembro, eu fui jogar aquele famoso futebolzinho de sexta-feira. No dia 19, que era o dia do nosso aniversário de casamento, a gente já estava programado para passear, a gente ia tirar uma onda, eu ia botar uma camisa branca, bonitinha assim, limpinha, escrito assim, tô duro, mas tô em Búzios, A gente estava programado para poder dar um passeio em família. E aí, irmãos, a esposa vai e fala para mim assim: vai não, fica. Você joga esse futebol aí toda sexta-feira, amanhã a gente vai passear, a gente vai sair, fica em casa hoje. Aí eu, não, vai dando aquele miguezinho, não ouve a esposa, vai o bonitinho lá para o futebol. O que aconteceu? Estourei o joelho, irmãos, cirurgia. Quando eu me machuquei no futebol, faltando 10 minutos para encerrar, para a gente ir embora para casa, que eu me machuquei. Irmão, pensa numa dor no joelho terrível. Só que a dor do ouvido foi pior do que do joelho. A dor do ouvido foi pior do que do joelho. E o famoso eu não te falei? Eu falei para você ficar em casa. Você está rindo porque não foi contigo.
Eu estou falando de um exemplo simples, né? Simples, a gente está falando de uma cirurgia. Eu sei o quanto eu sofri, o quanto ela sofreu depois para me acompanhar em todo o processo, e depois o processo pós-cirúrgico, e tudo que a gente já sabe. A gente está falando, estou trazendo um exemplo particular de uma coisa simples, de um tipo assim, não vai, não eu vou, não vai, não eu vou, então vai. Existem outros exemplos meus, de quando a esposa falava alguma coisa e muitas vezes eu fazia outra, ou quando muitas vezes não havia uma comunicação, simplesmente está aqui uma surpresa, e aí aquela surpresa que poderia ser bênção, se tornou uma maldição. Não, nunca fui amaldiçoado, mas aquilo que era para ser uma alegria se tornou uma tristeza. Então quando nós precisamos aplicar na nossa família verdadeiramente esse princípio de Deus de conversa, de governar, mas ter alguém que te auxilie no governo, isso é muito importante, isso é válido. Existem alguns homens, se esse espírito está em você hoje, vai sair em nome de Jesus. Existem alguns homens dominadores, e ele diz que quem manda é ele, a última palavra é dele, e ele oprime a sua casa, não chama a esposa para ser a sua auxiliadora, para fazer com que a sua família prospere, cresça, desenvolva, os seus filhos venham crescer, não apenas em estatura, mas em graça e em conhecimento da palavra de Deus, e não apenas o sucesso da sua família, mas também um legado para a sua geração, a geração dos seus filhos, que eles vão crescer e vão deixar para essa terra aqui onde eles estão, que vale a pena servir a Deus, que vale a pena cumprir os princípios bíblicos, porque o benefício não é só de quem está vivendo, mas de gerações que vão ser influenciados por aqueles que têm a unção de viver os princípios bíblicos. Ou seja, o maligno não tem chance nenhuma para derrubar aqueles que são do Senhor. A Bíblia fala sobre se sujeitar a Deus. A gente sempre fala assim, resistir o diabo, ele fugirá de vós. Está certo, o texto é isso. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Porém, o que vem antes disso é: sujeitai-vos, pois, a Deus, vírgula, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Esse se sujeitar a Deus é ter o comando de Deus e aplicar aquilo que Deus comanda. Criou então uma redoma, criou então uma blindagem que o inimigo vai tentar destruir, não consegue, então ele vai embora. Nós precisamos aplicar isso, irmãos, precisamos aplicar isso. O texto de Efésios que nós lemos, no capítulo 5, de 22 a 27, ele fala: as mulheres sejam sujeitas a vossos maridos como ao Senhor. Vamos entender isso aqui na sua íntegra, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo, de sorte que, olha isso aqui, irmãos, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a seus maridos. E a rapaziada gosta de pegar isso aqui, né? Abraça isso e diz: está na Bíblia que você tem que ser submissa, e é em tudo. Vamos entender o que o apóstolo Paulo está falando para a igreja de Éfeso. Vamos entender o que ele quer dizer com essa terminologia. Quando o apóstolo Paulo diz, de sorte que, assim como, ele está colocando um padrão, e o padrão que o apóstolo Paulo está colocando é um padrão espiritual. Então ele está dizendo: olha, assim como a igreja está sujeita a Cristo, então ele colocou o padrão lá em cima. Eu e você, nós somos a igreja de Jesus, amém ou não amém? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, você vai me responder. Alguém, hoje, antes do culto, chegou lá na sua casa, com uma arma em punho,
e colocou na sua cabeça dizendo assim: você está obrigado a ir no culto agora. Pode tomar banho, os que gostam de tomar banho, pode tomar banho, se arruma e vamos para o culto, eu vou escoltar você até lá para saber que você está indo. Aconteceu isso com alguém aqui? Chegou algum policial ou um bandido, sei lá, alguém com uma arma em punho te obrigando a estar aqui? Sim ou não? Não. Vamos melhorar? Por acaso, Miguel e Gabriel, os anjão lá, os arcanjos, por acaso esses anjos de Deus chegaram lá na sua casa hoje e te obrigaram dizendo assim: eu sou enviado de Deus para vir aqui e te obrigar a ir para o culto hoje? Aconteceu isso? Sim ou não? Por que não aconteceu isso? Porque você e eu, nós estamos aqui com coração voluntário. Eu e você estamos aqui porque nós queremos retribuir a Deus, pelo menos em parte disso, de tudo que Deus fez e é nas nossas vidas. Amém ou não amém? Nós temos o prazer de vir até este lugar e adorar a Deus de forma congregacional, todo mundo junto. Nós estamos entregando para Deus o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração, e quando nós fazemos isso, o Senhor transforma a nossa adoração, o nosso louvor em bênção sobre as nossas vidas. Então não foi por obrigação, o nosso coração voluntário, para retribuir, pelo menos em parte, aquilo que Deus tem feito por nós. É assim. Então o apóstolo Paulo está dizendo: assim como a igreja está sujeita a Cristo, aí agora ele colocou o padrão lá em cima, e agora ele vai dizer: assim também. Então ele encaixa os padrões, ele eleva o padrão para um nível superior. Ele vai dizer: olha, assim como eu e você, como igreja de Jesus, nós nos sujeitamos a Deus, a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas a vossos maridos. Então, maridão, olhe para mim aqui, por favor. Então, queridão lindo do papai, entenda que a sua esposa, ela precisa cumprir as suas funções bíblicas na sua casa, não pela imposição, não pela obrigação. Você está sujeita, porque ela vai nem precisa pedir, ela vai fazer isso com coração voluntário, retribuindo na sua vida tudo que você é para ela, tudo que você é para os filhos que ela gerou, tudo que você é, como aquele que governa, como aquele que cultiva, como aquele que protege. Ela, de coração voluntário, vai fazer tudo o que você deseja. Ela sabe do que você gosta, ela sabe de como dobrar a sua camisa e colocar na sua gaveta, ela sabe que tipo de amaciante colocar na roupa para ter aquele cheirinho gostoso, ela sabe que tipo de vestimentas ela deve usar que te agrada, ela sabe até de algumas outras coisas que te agrada. Então não é pela imposição, não é pela obrigação, ela vai fazer com coração voluntário, porque assim como a igreja está sujeita a Cristo, as mulheres, com o mesmo amor de retribuição, de gratidão, porque esse bonitão que está aqui do meu lado é alguém que me ama, é alguém que me protege, é alguém que cultiva a minha família, é alguém que está fazendo com que a nossa família cresça e prospera. Então eu vou fazer por amor e retribuir a Ele e a Deus tudo que esse bonitão é para a minha vida. Então não precisa impor, porque a imposição não vem de Deus. E eu aprendi uma coisa, irmãos, que quando se obriga, quando se impõe, quando quer colocar o autoritarismo,
é porque não tem uma outra via para chegar. Tem muito homem que dentro de casa é aquele que quebra tudo, que arrebenta tudo no peito, que esculacha todo mundo, porque dentro de casa ele não encontra essa resistência. Vê se ele tem, essa macheza toda, lá na rua, onde encontra alguém mais musculoso do que ele. Não vai fazer, mas dentro de casa ele é muito macho, mas na rua não é. E por que dentro de casa tem que ser? É lá que não tem que ser. Quantos estão me entendendo? Diga glória a Deus. Foi ruim de achar a glória a Deus dos homens, né? Será que pode piorar alguma coisa aqui? Nós precisamos assumir as nossas funções, irmãos. Jesus nunca obrigou ninguém a segui-lo. Pelo contrário, contextualizando, os discípulos chegam esbaforidos. Mestre, estamos atrás do Senhor, desesperadamente, já fazem 3 dias. Jesus cruza os braços, olha para eles e fala assim: rapaz, vocês são tudo uma cambada de cabeçudo e nó cego. Vocês vêm atrás de mim porque eu multiplico o pão e o peixe de vocês. É por isso que vocês estão vindo tudo atrás de mim. Aí Pedrão se levanta e fala: ih, mestre, esse discurso está meio duro, discurso pesado. O povo não gosta de ouvir isso não. Revela um casamento aí, revela uma casa própria, um carro zero. O povo gosta disso. Esse discurso duro, o povo não gosta disso. E Jesus levanta e fala assim: não está feliz? Não está satisfeito? Pode ir com eles, vai com eles. Só que Pedrão sabia, né? Fala: para onde iremos nós, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então nós precisamos saber o nosso posicionamento, e Jesus nunca obrigou ninguém, e nem nos dias atuais, ninguém está obrigado a nada. Ninguém está obrigado a acordar cedo no domingo de manhã, escovar os dentes, para quem gosta, lavar o rosto. Tem aqueles que gostam do banhozinho de manhã, tomar um café gostoso. Vem para o culto de manhã, para a escola bíblica dominical. Depois você tem a tarde toda em casa, em família, dá tempo de ver até o joguinho do Flamengo. E aí vem para o culto depois. Ninguém obrigou, Jesus não obriga a gente a nada. Eu não quero ir na igreja dia nenhum, não quero estar no online dia nenhum, eu não quero participar de nada. Jesus não obriga ninguém a nada, porque não é pela imposição, não é pela obrigação, é o coração voluntário. Nós somos a noiva de Cristo, nós temos prazer de nos jogar aos pés do Senhor, nós temos prazer de chorar nos pés do Senhor, de quebrar o vaso de alabastro com perfume de nardo puro sobre os pés do Senhor, chorar, enxugar com os cabelos, beijar os pés de Jesus. Nós fazemos isso por causa do coração voluntário, por amor ao Senhor e aquilo que Ele faz e o que Ele fez em nossas vidas. Não é pela obrigação, não precisa de impor nada para ninguém. Dentro de casa, irmãos, não pode haver imposições. A situação está cabeluda, a situação está complicada. Vamos sentar, vamos orar, vamos ter a mente de Cristo, vamos nos organizar sobre o assunto, vamos, se for o caso, vamos pegar conselho com alguém, vamos perguntar a alguém sobre essa situação. Estamos precisando de ajuda, vamos buscar ajuda de comum acordo, para que possa ter o sucesso da família. A esposa tem a função de auxiliar o seu marido em todas as coisas. Maridões, não imponha, chame para a conversa. Esposa, mostre que você está à disposição para você poder dar para o seu marido o que ele não tem. Esse tipo sexto sentido que vocês mulheres têm. Vocês têm uma sensibilidade maior para ouvir Deus, diferente dos homens.
Diferente dos homens, as mulheres têm uma sensibilidade de entender e de ouvir Deus. E não é porque o homem, eu sou o sacerdote, sou o cabeça, eu sou o cara. Porque a mulher ela tem mais uma sensibilidade, ouve Deus de uma forma diferenciada do que os homens. Será que acontece só na minha casa? Será que é só na minha casa? Eu sei que são em todas as casas. Pô, estou te dando mal moral hoje, hein? Estou investindo, irmão. Mas é tudo verdade. Deus sabe que é tudo verdade. Os papéis, eles precisam ser muito bem colocados. A Bíblia fala para nós, em Deuteronômio, capítulo 6, de 4 a 9, o texto diz assim: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a sua força. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as intimarás aos teus filhos, e dela falarás assentado na sua casa, andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te, e também colocarás por sinal na tua mão, e serão por testeiras entre os seus olhos. O Senhor, desde o Antigo Testamento, está dizendo que os pais precisam ensinar Bíblia para os seus filhos. E quando que tem que ensinar a Bíblia para os filhos? Quando se deita, quando se levanta, andando pelo caminho, sentado à mesa. E como que a gente ensina aos nossos filhos? Não é só pegando a Bíblia, folheando ela e ensinando, que é isso aí, mas com os nossos exemplos. Será que os nossos filhos, eles têm visto o tempo em que nós, os pais, temos a nossa devocional? Será que os nossos filhos têm visto nós tendo um tempo de orações com Deus? Será que nós, os pais, chamamos os nossos filhos para participarem conosco de uma devocional? Nós estamos ensinando os nossos filhos como que tem que ser, porque a Bíblia que está dizendo, é quando se deita, quando se levanta, quando anda pelo caminho, sentado à mesa, e essa palavra precisa estar no coração, em meio aos seus olhos, no meio da testa, aqui ó, na cabeça, para não encucar mesmo, para não esquecer dessa função. Nós poderíamos perguntar, já que é a família influenciando gerações, como que nós podemos fazer com que a nossa família, ela possa influenciar gerações? Como a minha família pode então influenciar as gerações? Aplicando a palavra de Deus. Quando todos nós trabalhamos para a edificação da família, nós estamos deixando esse legado para uma geração, para influenciar as gerações. Em Efésios, nós lemos o 5, de 22 a 27, o capítulo 6, de 1 a 4, vai falar sobre os filhos que devem obedecer aos seus pais. E que os pais não devem provocar a ira dos vossos filhos. Então a função dos filhos no contexto familiar é obedecer aos pais. A função dos filhos é não ser instigado pelos pais a uma raiva ou qualquer coisa do tipo. Mas os filhos precisam honrar os pais e obedecer aos seus pais, honrando os seus pais. Quando a Bíblia fala que nós devemos honrar o pai e a mãe, para que se prolongue os dias sobre a terra, esse se prolongar sobre a face da terra, não é apenas morrer velho, é que enquanto nós estivermos em vida, Deus tem a hombridade de velar pela sua palavra e nos sustentar todos os dias da nossa vida a partir da honra do filho para os pais. Então é longevidade para os filhos, de saber que em todos os dias a mão do Senhor vão estar estendida para abençoar os filhos. Os pais não podem provocar a ira dos filhos.
O profeta diz que chega um tempo em que o coração dos filhos vão se converter ao coração dos pais, e o coração dos pais se converterão ao coração dos filhos. O desejo de Deus é que a família trabalhe em conjunto, aplicando os princípios bíblicos para que haja o sucesso da Igreja de Jesus, da sociedade e de gerações futuras. Duas coisinhas então: como que a minha família pode influenciar as gerações? Todos trabalhando para a edificação da família. E deixa eu te dar uma dica aqui, muito top, que chovendo no molhado, eu sei que você faz isso, muitos fazem isso, mas se por acaso não fazem, comece a aplicar isso. Culto doméstico. Culto doméstico. A gente pode até, causar um impacto assim, para valorizar muito a revolução do culto doméstico. É o pai, a mãe, o filho ou os filhos. Faça culto doméstico. Você pode ter acabado de sair do culto na igreja. Reúne com a família. Acha o melhor momento para que vocês possam se encontrar, ou melhor, que está todo mundo junto no mesmo horário. E faça o seu culto doméstico. Na minha casa, de manhã, não dá para fazer, acordar cedinho e fazer, porque a gente só acorda atrasado em cima da bucha, da hora. E aí, um vai para a escola, outro vai para o trabalho, outro vai para a faculdade, outro vai às suas atividades do dia. Então, ali é sempre aquela correria, né? A gente só gosta de dormir até mais tarde, né? Ninguém gosta de acordar cedo. Então, se acorda, o horário de acordar lá em casa é 6 da manhã, 6h20 mais ou menos. Então, a gente só acorda esse horário. Vai acordar às 4 da manhã para quê? Então, a gente acorda esse horário. Durante o dia, cada um tem uma hora diferente do almoço. Nem sempre está todo mundo no mesmo horário. Almoça todo mundo no mesmo lugar, na mesma casa, mas em horários diferentes. Mas existe um horário na minha casa, aonde nós estamos todos juntos, no mesmo horário, no mesmo lugar, que é antes de dormir. Todas as atividades do dia já se findaram, já fizemos tudo, vamos dormir. Por enquanto ainda tem alguém lá, né, que ainda dorme com a gente, né? Então, nós temos o nosso horário, que é à noite, onde está todo mundo junto. Ninguém tem faculdade, ninguém tem escola, ninguém tem trabalho, ninguém tem as atividades do dia a dia. Então esse é o nosso horário, vamos fazer o nosso culto. E é simples, irmãos, é simples. Deus gosta da simplicidade. A simplicidade não quer dizer que não tenha profundidade, que não tenha ensino, que não tenha disciplina, que não tenha reverência, mas a simplicidade de ler um texto bíblico, de comentar sobre, de ter alvos de orações em família. Coloca isso como alvo de orações da família. Ore todos os dias por alguma coisa, alvos e propósitos da própria família, sonhos que a gente tem, coloque isso. Faça o seu culto doméstico, abençoe os seus filhos, abençoe a sua casa. Já tem mais ou menos uns 10 anos, por aí, 8, 10 anos que a gente começou a aplicar isso na nossa casa, mais ou menos uns 10 anos. Na minha cabeça, irmãos, funcionava assim. Por isso que é importante uma esposa que ajude o marido, seja auxiliadora do marido, porque as mulheres, elas amadurecem muito mais rápido do que o homem, né? Eu já estou com 51, acho que não amadureci ainda, né? Eu estou mais para ficar podre do que amadurecer. Misericórdia. Então, na minha cabeça funcionava assim: eu não preciso fazer o culto doméstico, eu já sou crente. Graças a Deus, minha casa todo mundo é crente. Acabamos de sair do culto, precisa fazer o culto doméstico. E a minha esposa, com muita sabedoria, ela mostrando a importância disso, não colocou isso como uma imposição. Vamos fazer, você tem que fazer. Porque o homem é assim, irmão. Se disser assim, troca aquela lâmpada para mim. Não, você não vai trocar essa lâmpada não? Já era, irmão, mas não vai trocar mesmo.
Agora, vai falando de um jeito que ele possa perceber que a bendita daquela lâmpada está queimada, que precisa trocar. Se impor, não vai. Agora, se falar com jeitinho, né? Faz uma comidinha, só para trocar uma lâmpada, né? Mas saiba chegar. Minha esposa falava assim: olha, é tão importante o culto doméstico. Eu fui doutrinada desse jeito. Os meus pais sempre valorizaram isso, e nós sempre fizemos isso. E agora, na nossa casa, a gente precisa aplicar isso. E ela sempre falava, e eu pensava: não, isso é importante. Mas sempre achei importante, mas nunca apliquei. E ela sempre colocando a importância disso. Até então, irmãos, que parece que né, conectou o Wi-Fi, né, porque esse negócio de cair a ficha já está ultrapassado, né? Conectou o Wi-Fi, eu entendi, eu valorizei isso, eu percebi o quanto isso é importante. De lá para cá, irmãos, isso tem sido aplicado na nossa casa. Eu não sou melhor do que ninguém, tanto é que eu estou falando aqui, abrindo o coração, contando um monte de coisa ruim também, né? Eu não sou melhor do que ninguém, irmãos. Todos nós somos carentes de Deus e precisamos ser humildes o suficiente para entender: Deus está falando comigo através da minha esposa. Deus está direcionando, está pedindo para que eu tome um posicionamento, porque eu sou o sacerdote da minha casa. Eu sou aquele que governa, que protege, que cultiva, e eu tenho uma auxiliadora que me ajuda, porque nós temos filhos que estão crescendo e vendo esses exemplos, e que vão arrastar isso enquanto estiverem em vida e quando constituírem famílias. Se nós aplicarmos, irmãos, o que a Bíblia tem dito para nós, nós vamos ter o sucesso na nossa casa. Eu posso estar viajando, a gente consegue fazer uma chamada de vídeo, a gente ora juntos, procura não falhar dia nenhum. Às vezes falha, é muito raro falhar, mas todos os dias nós fazemos o nosso culto doméstico, e isso tem sido uma revolução na nossa casa, tem direcionado as nossas vidas e impulsionado a gente para muitas coisas, e que tem sido um sucesso para a nossa casa. Se eu quero o sucesso da minha família, eu preciso me posicionar, a minha esposa precisa se posicionar, lá em casa, as minhas filhas tomam as posições delas, e juntos nós estamos dizendo: Jesus é o Senhor da nossa vida, é o dono da nossa família, e nós vamos rompendo em fé e conquistando coisas grandiosas para nós e para Deus. Tantos sonhos que nós tínhamos e temos, e que nós percebemos que pela nossa força não conseguiríamos nunca atingir esses objetivos, mas Deus tem nos dado graça e tem nos dado tantos privilégios, irmãos, tantas coisas, que o nosso coração é grato todos os dias, que o Senhor não precisa nos obrigar a nada. Nós fazemos o que fazemos de coração alegre e voluntário, para glorificar o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor por isso. Aleluias. Eu queria orar com você nessa hora. Eu queria pedir ao Senhor que abençoe a sua casa, continue abençoando a sua família. E eu gostaria que você, no nome de Jesus, você pudesse refletir na palavra de Deus, no direcionamento de Deus para a sua casa. Olhe para a sua casa, quando você for para a sua casa, que você fizer tudo o que você precisa fazer, antes de você dormir, não durma sem pensar em todas as coisas que você está falhando na sua família, e que você deve colocar essa conta em dia. Tanto o homem quanto a mulher, pense sobre isso. Hoje é o dia de pensar, de refletir à luz da palavra de Deus. Hoje é para pensar sobre. Pensou? Cara, eu posso melhorar nessa área. Você sabia que o bom é inimigo do excelente? Você já está bom, mas você pode ser melhor. Está ruim, então você pode ser bom. Está falhando, então você pode deixar de falhar.
chama sua esposa, chama seu marido, chama seus filhos. Primeiro você vai pensar sobre: eu posso melhorar aqui, eu estou falhando aqui, eu estou falhando ali. De repente, o marido está falhando, a esposa já percebeu e ele ainda não. Maridão, chama a sua esposa e fala: em que área que eu tenho falhado? Não se assusta com o que vai vir, não. Mas pergunta: em que área eu tenho falhado? Que área que eu posso melhorar? Pede ajuda a ela. Você, irmã, pede ajuda ao seu marido. Em que eu tenho falhado? Não tenta achar culpado não, que não vai chegar em lugar nenhum. Eu fiz isso porque você fez aquilo. Mas eu fiz aqui porque você fez aquilo outro. A gente não vai chegar em lugar nenhum, porque é um botando a culpa no outro. Mas é para a gente chegar e zerar a conta. Onde que eu posso melhorar? Aonde que eu estou falhando em você? Aonde eu deveria ser o protetor da minha casa e eu não estou sendo? Aonde eu deveria ser aquele que cultive a família e não estou? E a esposa: aonde que eu deixei de te auxiliar para poder te levantar mais ainda e eu deixei de fazer? Aonde que você tem percebido que eu não tenho sido a sua esposa que você sempre quis que eu fosse? Vamos lá, vamos um ajudar o outro. E agora nós dois precisamos ajudar os nossos filhos, netos, bisnetos, sei lá o que você já tem. Converse, diálogo, conversar. Pode ser que a sua esposa faça coisa que tem magoado o seu coração, mas que ela não sabe que está fazendo, ou que está magoando o seu coração. Pode ser que o marido esteja fazendo alguma coisa com a esposa que para ele está passando batido. Ele não sabe que isso está sendo um bicho papão para você, irmã. Fala para ele, conversa. É diálogo, senta, conversa. Olha, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá ruim aqui, tá bom aqui, tá bom aqui. Vamos conversar sobre, vamos orar sobre. E eu tenho certeza que Deus vai abençoar muito a sua casa, vai abençoar muito a sua vida. Amém? Você pode ficar de pé comigo? Vamos adorar ao Senhor com esse cântico, e depois nós vamos orar ao Senhor, pedindo graça e misericórdia do Senhor para nossas vidas.